E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo aqui, uma atenção especial para quem está começando agora, para quem de repente ainda não fez o seu primeiro queijo vegetal, ou até já fez e vai se beneficiar muito do que vai ser dito aqui, porque eu vou falar sobre os 3 pilares para você fazer o seu primeiro queijo vegetal. Mas se você já fez, eu acho interessante também passar por esses pilares aqui, porque eu vou trazer uma visão um pouco mais panorâmica da produção de queijo vegetal caseira, né? Então você consegue identificar esses 3 grandes momentos na hora que você for fazer o seu queijo vegetal. E a importância disso é que você conhecendo esses 3 momentos, você vai saber como agir em um deles, se assim for preciso, para que você faça o melhor queijo vegetal que você já comeu, né? Porque o processo de fazer um queijo vegetal, ele envolve várias tarefas, né? Claro que não é a coisa mais difícil do mundo, obviamente, mas ele envolve várias tarefas e se você não consegue olhar para isso de uma forma um pouco mais dividida, pode ser que, no final das contas, a hora que você não chegar naquele sabor esperado, dificilmente você saiba onde que você cometeu algum deslize. Então, o importante de você ver essa divisão é justamente para poder identificar depois onde que você está acertando mais, onde você está errando mais e poder minimizar esses erros, poder contornar esses erros de uma maneira muito mais eficaz, tá? Bom, primeiro de tudo, né, antes de eu começar a falar desses 3 pilares, é importantíssimo, né, eu diria até imprescindível eu falar que queijo vegetal não é tudo igual. Então, esse é um ponto que muitas vezes, quando as pessoas percebem da existência de queijo vegetal, identificam isso, né, como queijo vegetal é uma coisa que dá para fazer e pronto, e tenho que chegar naquele ponto, qualquer desvio no meio do caminho pode ser que seja algum erro e tal, mas não, né, existe uma diversidade muito grande no mundo dos queijos vegetais, e isso em relação a tipos que a gente vai fazer. Tá? E quando eu estou falando que a gente tem tipos de queijos vegetais diferentes para serem feitos, eu quero dizer que eles vão ter comportamento diferente, eles vão ter uma textura diferente, tá? Vão ter sabores diferentes. Então, estamos trabalhando com uma diversidade sim, né? Isso independente do queijo vegetal que você vai fazer. Você vai ter uma certa estrutura, né, esses 3 pilares que eu vou dizer, porém a finalidade dele ou o resultado final, ele pode sim ser muito diverso. Né? Então olha só que coisa interessante, existe uma estrutura que está por trás dos queijos vegetais em geral, e é o que eu vou dizer aqui, porém o resultado final, ele ainda assim ele é passível de muitas diferenças. Tá? Por que que eu digo isso já de antemão? Porque de repente, se você for fazer um queijo vegetal fermentado e curado, esperando que ele vai ter um efeito de derreter, você vai se frustrar, tá? Porque esse tipo de queijo vegetal não é feito para aquele determinado fim. Ah, mas eu quero fazer um tipo mussarela que vá ter um efeito de derreter. Então é um outro caminho que você vai seguir. Tá? São outros ingredientes que você vai usar para que você tenha então aquele resultado final. Mesma coisa, se você quer, eu queria alguma coisa com uma textura um pouco mais macia, por exemplo, para colocar numa brusqueta e enfim, também vai ser um outro caminho que você vai seguir para fazer esse tipo de mussarela, tá? Que quando consumida fria, vai estar boa, vai ter uma maleabilidade bem interessante, vai trazer uma textura de boca maravilhosa dentro desse acompanhamento com uma fatia de pão, com um tomate picado e tal, enfim, né, vai ficar dentro de uma certa harmonia. Então são esses pontos que primeiro a gente precisa ter na cabeça para não nos frustrarmos com o resultado final. Tá? Porque
tem ainda gente que fala de queijo vegetal e depois, queijo vegetal é ruim porque não derrete, ou porque não faz isso, ou porque não é saboroso e tal. Na verdade, está meio que confundindo o resultado final que espera para o resultado final de algum tipo que está sendo proposto ali e às vezes não está alinhado com as expectativas, tá? Esse é o grande ponto. Quando você sabe que tem uma certa diversidade de queijo vegetal, né, que existe essa diversidade, a sua expectativa, quando vai consumir isso, ela já está alinhada a esse tipo, tá? Então, vai ter, né, alguns tipos aí que você vai consumir eles, por exemplo, numa tábua de frios. Tá? Ele vai ser maravilhoso para ser consumido ali. Inclusive, eles vão ser feitos justamente para isso. Um tipo camembert, um tipo roquefort, esses mais curados, eles são voltados para esse tipo de consumo. Agora, se você quiser colocar alguma coisa em cima de uma pizza, aí você vai ter que fazer um outro tipo. Assim, mas eu não posso colocar um tipo roquefort numa pizza? Claro que pode. Né? Esse daí, e vai dar um sabor um pouco mais forte. Mas assim, dificilmente você vai ter um queijo vegetal fermentado e curado para você colocar numa pizza, porque é meio que pode fazer isso tranquilamente, tá? Mas eu prefiro alertar, né, o que está acontecendo aqui para depois você julgar e poder fazer. Porque imagina, você fez um queijo vegetal desse tipo, fermentou, curou e tal, e de repente você vai pôr numa pizza que vai ter também brócolis, vai ter palmito, vai ter, sei lá, se vai ter milho verde, se vai ter um molho de tomate, vai ter, enfim, né? Vão ter outros ingredientes que vão estar meio que roubando o protagonismo desse queijo vegetal. E aí você esperou quase 30 dias para esse queijo vegetal ficar pronto e tal, você coloca na pizza e ele praticamente some, né? Você mal sente ele nesse meio. Mesmo porque você não vai conseguir forrar uma pizza inteira com esse queijo vegetal, né? Então, o que é mais fácil? Você produzir um tipo de queijo vegetal que vá ser ralado depois e entre na pizza e tenha um efeito de gratinar. Aí sim, né? E esse queijo vegetal, ele também vai ter as características de sabor dele que, no meio de outros ingredientes, vai ser possível percebê-lo também, né? Só que a percepção desse tipo de queijo vegetal é muito mais pela textura do que pelo sabor. Tá? Então é mais ou menos esse tipo de coisa que está em jogo quando a gente fala de queijo vegetal. Não é tudo igual, tem uma diferença muito grande entre eles. Tá? Então, uma vez que isso está compreendido, eu vou falar sobre agora esses 3 pilares, né? Ou seja, são 3 grandes elementos ou fundamentos, né, nos quais a produção de queijo vegetal se assenta. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que quando você for fazer um queijo vegetal e quando for buscar uma receita para fazer, você vai identificar esses 3 pilares, seguramente. Claro, vai ter alguma exceção ou outra? Vai ter uma exceção ou outra. Mas o que eu quero dizer é que a grande regra, né, ela diz isso. Ou seja, a imensa maioria dos queijos vegetais vai se enquadrar nesses 3 pilares que eu vou falar agora. O primeiro deles é o quê? O primeiro pilar é a produção da massa. Ou seja, você vai produzir alguma coisa que é o que vai virar o queijo vegetal. Tá? E se você entendeu bem o que eu falei antes em relação à diversidade, é claro que para diferentes tipos, portanto, a gente vai produzir diferentes massas. Porém, uma coisa ela vai ser comum para todo e qualquer queijo vegetal. Precisa ter uma massa produzida. Tá? Ou precisa ter uma base produzida. Melhor dizendo até. Tá? Porque essa base ela pode ser de uma consistência um pouco mais sólida, pastosa, vamos dizer assim, né? Mais cremosa e tal, ou ela pode ser mais líquida. Tá? A gente pode ter assim, uma bifurcação agora na produção dessa massa, tá? Ou dessa base. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando de fato uma massa é algo mais consistente, normalmente estamos trabalhando com castanhas, tá? Com oleaginosas ou com sementes.
de repente algum tipo de cereal, mas enfim, é muito mais oleaginosas. Algumas leguminosas podem entrar também na brincadeira e sementes, tá? Mais ou menos esses 3 grandes grupos aí que pode trazer matéria-prima para a gente triturar e fazer disso uma massa, tá? Então, exemplos que a gente tem e que são muito utilizados, né? Castanha de caju, amêndoa, semente de girassol, o próprio amendoim, tá? Feijão branco, ou seja, são o próprio grão de bico, são alguns ingredientes que eles podem ser triturados, então, para virar uma massa um pouco mais consistente e a gente ter o nosso primeiro pilar aí preenchido com isso. Tá? Uma outra possibilidade que eu falei aqui, então, é através de algo mais líquido. E isso diz respeito aqui, ao próprio leite vegetal. Tá? Só que agora a gente vai ter uma nova bifurcação aqui. Quando a gente fala de leite vegetal, o que vai acontecer? Esse leite vegetal ele pode seguir 2 caminhos. Ou ele pode seguir aquele caminho que ele está marcado por uma técnica um pouco mais tradicional, que ela é muito característica da indústria da queijaria tradicional, tá? A indústria queijeira tradicional, que é o quê? É pegar o leite, no nosso caso o leite vegetal, e ele vai ser coalhado, ou seja, a gente precisa colocar algum coagulante ali para fazer com que as proteínas se juntem e formem esses chamados coágulos. Tá? E vai ser justamente esse coágulo depois que vai seguir para o nosso processo e vai formar depois uma massa e vai virar o queijo vegetal. Tá? Essa coagulação, normalmente, ela é feita com alguma coisa ácida. Normalmente é suco de limão ou vinagre, combinação dos dois. Né? Enfim, isso é o que mais é usado. Mas também tem algumas enzimas específicas que dá para usar e tal, enfim. O que é importante é ter na cabeça essa possibilidade. Não é o que mais a gente vê nas receitas, tá? Mas a possibilidade existe. Agora, o que a gente mais vê em receitas, quando não se trata de uma massa sendo produzida, mas sim algo mais líquido, é ainda tendo por base um leite vegetal, né? Normalmente é o leite de soja, normalmente é o leite de amêndoas, pode ser um leite de castanha de caju, enfim, mas é algo mais líquido e que a gente vai colocar outros ingredientes ali e faz parte desses ingredientes ingredientes de sabor, para saborizar essa base, e também ingredientes que vão dar estrutura mais tarde para esse queijo vegetal. Normalmente esses ingredientes eles são espessantes ou geleificantes. Espessantes, o que a gente entende por isso? São ingredientes que vão espessar essa base mais líquida. Né? De ela ser algo mais líquido, ela vai ficar mais espessa, ou seja, vai ficar mais viscosa, vai ficar mais grossa. Esse é que é o ponto. E ingredientes que são usados como espessantes, e você já deve ter visto em alguma receita de queijo vegetal, se já tentou reproduzir, que é tapioca, ou fécula de mandioca, tá? Ou polvilho doce, polvilho azedo, amido de milho. Amidos, em geral, eles fazem essa vez do espessante, tá? Depois, a parte de geleificante, vocês podem ter como a capa carragena, ela é um grande geleificante, e que é meio que parecida com o agar-agar. Também é um outro geleificante, tanto que o agar-agar, assim, ele é mais conhecido do que a capa carragena, né? Mas o agar-agar, muitas vezes ele é comprado como gelatina vegetal. Olha só, gelatina, geleificante, né? Tem tudo a ver a raiz da palavra aí, porque é justamente isso que ele faz. Mais tarde ele vai formar um gel, tá? E é isso que vai dar consistência depois para um queijo vegetal, para que ele possa ser cortado, inclusive. Tá? Então, o primeiro pilar que a gente precisa ter na nossa cabeça é a produção dessa base, a produção dessa massa. Ou ela vai ser mais consistente, ou ela vai ser mais líquida.
E se ela for mais líquida, ela vai precisar ganhar consistência uma hora ou outra. E essa consistência ela vai se dar ou pelo caminho da coagulação ou pelo uso de espessantes e geleificantes. Maravilha. Tá? O primeiro pilar encerramos aqui. Agora, o segundo pilar, então, ele já é um segundo passo, vamos dizer assim. Né? Esses pilares, eles são os passos que a gente pode ter também na hora de produzir o nosso queijo vegetal. E agora, o que a gente vai ter, uma vez que a gente tem já essa massa formada, ou essa base, ela já está formada, o próximo passo aqui, ou o próximo pilar, é a transformação dessa massa. Porque essa massa ela ainda não é um queijo vegetal, mas vai ser a partir dessa transformação que ela já vai estar no caminho para virar um queijo vegetal. Agora, como que essa massa, essa base, ela vai ser transformada, né? Ela vai ser transformada através do calor. E esse é um ponto, assim, que é um ponto em comum a dois processos que vão se abrir agora. A gente vai ter uma bifurcação para esse segundo pilar aqui, tá? Então, como que a gente pode transformar através do calor essa nossa base? Bom, pode ser o fogo, o próprio fogo. Fogão nosso ali, panela, colocar essa base nossa na panela ali, ou numa frigideira e tal, e dar calor. Fogo baixo e, sim, cozinhando essa massa. Quando que faz sentido essa técnica ou esse desenvolvimento ser feito na nossa massa? Quando a gente usou espessante ou geleificante. Tá? Toda receita que trouxer a maioria, né, que trouxer espessante ou geleificante, ela vai precisar ir para o fogo, porque esses geleificantes ou esses espessantes, eles são ativados com o calor. Então, quando você bate ali um amido de milho, por exemplo, ele está na receita, você triturou ele junto ou misturou junto ali e tal, parece que não mudou muito, né? Assim, ficou um pouquinho mais grosso só aquela mistura, mas ainda assim 0 ponto de queijo, né? Só que a hora que isso vai para o fogo, é ali que ele se transforma. Que todo esse potencial de espessar uma mistura vai ser ativado. Esse é que é o grande ponto, tá? Mas isso não quer dizer que ao final desse processo de calor ele já esteja pronto. Ainda não, nós vamos precisar ainda do terceiro pilar. Mas só para você perceber que ao final desse passo, pelo menos aquilo ali já está ativado, ele já tem o potencial de espessar ou de geleificar, tá? Portanto, essa transformação com base no calor, ela vai ser muito importante. Então, normalmente, esses tipos que seguem numa fase um pouco mais líquida, anteriormente dita, e que eles contam com espessante ou geleificante. Agora, e se você tem uma massa que foi feita, castanha de caju ali, por exemplo, e você não tem espessante nenhum e quer dar essa transformação na massa, né? Como que é possível transformar? Ela vai para o fogo também? Não. Tem um outro tipo de transformação que ela também se dá pelo calor, mas ela se dá pela ação de micro-organismos. Ou seja, a gente vai ter bactérias ali dentro que vão atuar para transformar essa massa. Ah, mas então você está falando de um negócio chamado de fermentação? Sim, estou falando do negócio chamado de fermentação. Tá? Porque a fermentação é quando você coloca micro-organismos que são específicos, tá? Ou seja, são bactérias láticas que vão consumir açúcar ali, vão consumir carboidrato e vão transformar aquilo em ácido lático. Você vai ter aquele gosto azedinho que lembra o queijo. Tá? Esse aqui é o procedimento. E o que isso tem a ver com calor? Assim, tem a ver com calor, tá? Tem a ver com calor porque esse processo de fermentação, e aí você vai me permitir entrar, só colocar um pezinho
aí na bioquímica para trazer um termo de lá e depois eu explico esse termo, né? Porque a fermentação, ela traz, né, uma série de reações que estão acontecendo ali, mas são reações que no fundo a gente diz como exotérmica. O que é exotérmico? Exo é fora e térmico diz respeito à temperatura, ou seja, é um tipo de reação que produz calor e esse calor vai para o meio. Quando você tem um alimento que está sendo fermentado, a temperatura interna dele tende a aumentar um pouco. Isso acontece. Mas é pouca coisa, tá? Mas é uma transformação que está acontecendo ali, né? Pelas bactérias e tem calor envolvido. Tá? O segundo pilar, eu chamo ele então de transformação por calor, justamente porque ele engloba tudo isso. Né? Engloba tanto essa questão da fermentação, quanto a questão de você levar o fogo para ativar espessante gelificante. Só para trazer uma ideia que possa abarcar esses dois caminhos. Tá? Por isso que eu estou falando que é uma transformação mediante calor. Fermentação, então, ela produz calor. Por isso que a gente pode considerar dessa forma. Tá? E agora, depois então que a gente teve esses dois pilares, a gente tem um terceiro agora. E esse terceiro pilar diz respeito ao desenvolvimento de sabor. Tá? Muito bem, eu estou chamando de desenvolvimento de sabor. O sabor, ele não diz respeito só a gosto. Tá? Existe uma diferença entre o que é sabor e o que é gosto. O gosto, ele faz parte do sabor. Tá? Então, quando a gente fala que algum alimento está saboroso, né, ou, nossa, esse alimento aqui, né, ou essa comida tem um sabor maravilhoso, a gente não está trazendo um sinônimo para gosto, não. Tá? Porque o gosto faz parte do sabor, que envolve algo a mais. O sabor, então, ele diz respeito não só ao gosto, né, o que a gente sente na nossa boca com esses perceptores aí de paladar, mas também a textura que a gente sente, né? O impacto que esse alimento tem na nossa língua, no céu da boca e tal, quando a gente está mastigando, né, o quão denso ou quão mais maleável esse alimento é, enfim, é disso que a gente está falando em relação à textura. E a textura é componente de sabor. E quando eu falo que o terceiro pilar diz respeito ao desenvolvimento de sabor, são essas duas coisas principalmente que vão acontecer aqui. O que vai ter em termos de desenvolvimento, então? Não só o gosto, mas a textura também vai ser desenvolvida. Tá? E isso, o que está acontecendo aqui, né, até agora, estão tendo bifurcações, aqui nesse terceiro pilar, também podemos bifurcar isso, tá? Mas vamos entender antes, primeiro, o que diz respeito a isso. Né? O que eu estou falando? Onde que vamos desenvolver mais sabor? Ou por quanto tempo a gente vai desenvolver mais sabor? Né? Ou quais as condições que esses sabores eles serão desenvolvidos, né? Porque isso daí vai depender. Vai depender do tipo de queijo vegetal que a gente vai fazer. Tá? Mas uma coisa é clara, todos eles vão passar por esse processo de desenvolvimento de sabor. Tá? Agora, pode ser por 8 horas, né, da noite para o dia, pode ser por 8 meses. Tá? Isso aí, como eu falei, depende do tipo. Pode ser por alguns dias, pode ser por algumas semanas, pode ser por alguns meses, não sei. Vamos precisar começar a olhar, né, cada caso agora. Cada caso vai ser um caso. Mas, de qualquer forma, esse desenvolvimento de sabor, ele vai acontecer sim, né, sob condições que vão ser mais específicas, principalmente em relação à umidade e temperatura. Tá? Essas são as duas grandes categorias que a gente vai precisar utilizar para fazer com que esses sabores eles sejam desenvolvidos. E depois, obviamente, né, vamos ter condições especiais de temperatura e umidade por um certo tempo.
E aí a gente resolveu esse terceiro pilar, tá? Que é justamente o desenvolvimento de sabor através de condições ideais de temperatura e umidade por um determinado tempo. A isso também é possível chamar de processo de cura ou processo de maturação. Tá? É isso que está sendo envolvido nesse terceiro pilar aqui. Exemplos, só para a gente ter algo mais palpável aqui. Então, eu vou falar primeiro passando pelos 3 pilares agora. Tá? Então, no primeiro pilar, a gente produziu uma base mais líquida, com espessante e geleificante. No segundo pilar, isso daí teve um tratamento de calor no fogão, tá? Ativou o espessante e o geleificante. E aí depois, essa terceira fase, o terceiro pilar, que é justamente essas condições de umidade e temperatura, vai ser o armazenamento na geladeira. E isso daí vai ser por pouco tempo, da noite para o dia, como eu falei. Apesar de que sim, ele já está pronto para ser consumido no dia seguinte. Mas se você esperar ali uns 2 dias a mais, evoluiu mais ainda o sabor. Tá? E eu digo isso por experiência própria, né? De já começar a consumir e a hora que ele está acabando, de repente, o último pedaço, dali 3, 4 dias, fala, nossa, e hoje está mais gostoso do que nos outros dias que eu comi, mas infelizmente acabou. Né? Então ele tem esse desenvolvimento mesmo de sabor. Tá? E o processo, o que está acontecendo quando você tem um geleificante ou espessante? No fogo ele foi ativado e depois que ele vai para o frio, ele vai ficar mais firme, ele dá essa firmeza para o queijo vegetal, ou seja, está trabalhando na questão da textura, né? Para compor o sabor. E o gosto também vai evoluir. Então veja você que quando ele vai para a geladeira ele tem essa estrutura modificada que quando ele sai e a gente vai consumir é possível você cortar ele num pedaço. Tá? E agora um exemplo de um outro lado. A gente produziu uma massa mais firme já lá no começo, vamos colocar aí uma base de castanha de caju. Depois, o segundo pilar, o tratamento com calor, foi através da fermentação. A gente tem micro-organismos que estão transformando essa massa aí. Beleza, estão produzindo elementos de gosto, né? E também, de certa forma, estão produzindo ácido, que vai transformar a ligação entre proteínas. Beleza, não precisamos, né, entrar nesse mérito da coagulação que também acontece numa massa de castanha de caju. Mas o mais importante é o próximo pilar, é esse desenvolvimento de sabor. Porque aí, esse tipo de queijo vegetal, ele já faz mais sentido a gente deixar ele por um processo de cura um pouco mais longa. Tá? Por que isso? Porque ele tem micro-organismos que vão continuar evoluindo esse sabor ali. Tá? E não só pelos micro-organismos que estão ali que vão evoluir, mas também porque a gente tem um prazo de validade maior para esse tipo de queijo. Justamente por conta dos micro-organismos, por conta do ácido que eles produziram ali, por conta da quantidade de sal que a gente tem também, né, por conta de uma umidade um pouco menor que a gente tem nisso. Então são vários fatores que estão ali que vão dar uma longevidade um pouco maior e uma possibilidade de cura. E o que está acontecendo nesse terceiro pilar, então, nesse processo de cura para desenvolver o sabor? No campo do gosto, como eu falei, os micro-organismos eles estão ali arredondando esse gosto aí, produzindo novos compostos, quebrando outros e tal, enfim, o trabalho deles ali, né, devagar e sempre. Mas por outro lado, tem também um processo mais físico que está acontecendo na parte da textura. Porque quando a gente dá essas condições de umidade e temperatura, né, que são mais ideais no processo de cura, essa peça de queijo vegetal, ela começa a perder água. E quando ela perde água na superfície, naturalmente a gente vai ter uma casquinha sendo formada ali. A gente começa a perceber, né, depois de uma semana, depois de 10 dias, visualmente aquilo cada vez mais parecido com queijo.
né? Começa a ficar uma capinha mais rígida ali. E inclusive é uma capinha protetora que está se formando, tá? Contra desenvolvimento de fungo. Se desenvolve fungo, é fácil de você tirar, né? Então é um processo muito interessante que vale muito a pena de ser explorado. Tá? Fora que quando você for consumir e ele vai estar lógico, você vai conseguir tirar um pedaço com a faca. Se você desenvolveu bem essa casquinha, você percebe nele até uma diferença, né? Inclusive é uma diferença visual nesse processo, num primeiro momento. E depois quando você come, você também percebe isso. Nessa mordida, você vai perceber que tem uma parte que ela tem uma rigidez um pouco maior e tem um interior que é um pouco mais macio, né? Ou seja, você ganha em complexidade nisso tudo aí. Então, esses 3 pilares, eles vão ser característicos para todos os queijos vegetais praticamente que você for produzir. E uma dica extra que eu queria deixar aqui, porque eu tenho quase certeza de que você vai buscar alguma receita para você produzir um queijo vegetal, e essa dica extra, ela tá ligada, na verdade, ao que eu falei lá no começo. Que você tenha expectativa alinhada com o que vai acontecer. Porque não adianta você pegar qualquer receita de queijo vegetal que está indo para um caminho e você imaginar que ela deveria ir por outro caminho. Então, primeiro, você precisa pensar qual é o tipo de queijo vegetal que você quer como resultado. E a partir do momento que você tem o que você busca, aí sim você vai procurar uma receita que condiga, né, com esse resultado final esperado. E aí sim, você vai reproduzir essa receita. Porém, ainda assim eu digo, cuidado com as expectativas. E isso porque, principalmente, a questão dos ingredientes que estão colocados ali na receita, eles podem sim trazer uma margem de diferença no que você realmente vai usar na cozinha e no que a pessoa que fez a receita usou e depois tirou a foto e você viu aquela foto e fala, nossa, é isso que eu quero. A hora que você vai fazer, a foto não... o que você fez não é tão condizente com a foto, né? E por que isso? Porque, primeiro, as marcas de ingredientes, elas podem trazer diferenças. E quando isso acontece, você pode ter potência diferente nos ingredientes. Tá? E isso em relação a sabor pode ser uma situação. Ah, mas não ficou tão saboroso assim. Porque de repente você usou uma marca que ela é mais fraca do que o que a pessoa usou, né? Ou até a questão das medições. Porque uma colher de sopa, né? Se você pegar 3 pessoas marcando 3 colheres de sopa ali, cada uma tentando colocar uma colher de sopa cada uma de qualquer ingrediente que seja, e a gente for pesar esses ingredientes, pode ser que seja diferente, né? E nem toda receita traz por peso. Muitas vezes traz por colheres medidoras, né? Ou quem tem colher medidora usa colher medidora. Tem gente que não tem também e vai na colher de sopa mesmo. E quão cheia é essa colher de sopa, né? Você vai fazer uma montanha assim em cima da colher de sopa, vai deixar ela quase montanha, vai deixar ela bem rasa. Então essas diferenças elas estão ali. Ah, mas como que eu posso contornar essa situação? Aí é você fazer uma vez, anotar tudo que você fez, né? Tomar nota disso tudo aí, para depois você poder corrigir isso, né? Ah, o sabor não ficou legal, então o que aconteceu no sabor? Tá muito forte ou muito fraco? Ah, tá muito fraco. Mas quanto que você colocou de tal ingrediente? Ah, não faço ideia, mas eu anotei, então eu consigo ver, eu coloquei uma colher de sopa só. De repente eu posso pôr 1,5 no próximo, ou pôr 2, sei lá. É você que vai julgar isso daí e vai... meio que moldando daí essa receita ao seu gosto para que você faça o melhor queijo vegetal que você já comeu. Tá? Então qualquer dúvida que você tenha é só escrever aí nos comentários e do mais, até a próxima.